Veja nesta edição do STP em Linha. Comemora-se hoje o Dia Internacional dos Trabalhadores. Direção dos Serviços Prisionais organiza feira agrícola em comemoração ao Dia Internacional dos Trabalhadores. O Primeiro-Ministro fala da cooperação com a enviada especial da Nova Zelândia. Boa noite, está no ar mais uma edição do SDP em Linha. Comemora-se hoje o Dia Internacional dos Trabalhadores. Neste âmbito, a Andin Live procurou ouvir dos trabalhadores o que eles pensam sobre a situação laboral dos são-tomenses. 1 de maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores. A data remonta ao dia 1 de maio de 1986 nos Estados Unidos, quando mais de 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago em manifestação pacífica exigindo a redução da jornada de 13 para 8 horas de trabalho. Em consequência, a polícia tentou dispersar a manifestação, ferindo e matando dezenas de operários. A data ficou marcada como o dia de reflexão sobre os direitos do trabalhador e de melhoria das condições laborais. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores enfrentam inúmeros desafios no mundo laboral. Alguns consideram que não são valorizados pelo patronato, mas há outros que se sentem bem no local onde trabalham. Trabalham longo tempo de vida e quando vão para o aposento, vão pior, como vinham trabalhando. Por outro lado, acho que nem recebem quando aposentam. Quando vão para a assistência social, dizem que a empresa não cumpriu com seus deveres. Os meus direitos, posso dizer que os meus direitos é de trabalhar, cumprir o horário, é respeitar o patrão, que obedecer aquilo que as regras da casa e também que eles façam cumprir também os direitos que merecem. Jiango é gerente da loja Grande Mundo e afirmou que no estabelecimento que dirige, os trabalhadores são tratados com respeito. Nós tratamos o trabalhador bem, não quer dizer muito bem, nós trabalhamos bem. Cumprimos todas as regras de trabalhador que devia ter e trabalhadores eles também portam muito bem, nunca chega atrasado, nem falta, por isso nós também trabalhamos muito bem com o trabalhador também trabalha muito contente conosco, por isso nós achamos que o trabalhador daqui é muito bom. Neste dia dedicado à classe trabalhadora, cabe a reflexão de que, independente da área em que atua, cada indivíduo tem a sua importância no contexto socioeconômico do país. Além de garantirem o sustento dos seus agregados familiares, contribuem com a sua força de trabalho para alavancar a economia do país. Desta forma, num contexto de mudanças estruturais a nível do mercado de trabalho, em que o conceito de empregador e empregado mudaram e num meio cada vez mais competitivo, é fundamental que cada trabalhador tenha a consciência de que o seu crescimento profissional depende, acima de tudo, da sua capacidade e de preparo para dar resposta a um mercado que se torna cada vez mais exigente. Por este motivo, cada indivíduo deve buscar formas de se capacitar cada vez mais na área em que atua, de modo a aumentar as suas chances de empregabilidade e melhorar a sua condição de vida. Como diz o velho ditado, o trabalho dignifica o homem e é apenas com trabalho digno que cada um poderá lutar para garantir não apenas melhor condição de vida para si e para os seus, mas também a realização pessoal. Ainda em alusão ao Dia Internacional dos Trabalhadores, a Direção dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social organizou hoje uma feira agrícola que teve como tema a agricultura em marcha rumo à segurança alimentar. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais organizou uma limpeza na Praça 1º de Maio com a intenção de cuidar do jardim e promover uma feira agrícola. O objetivo é a comemoração ao Dia Internacional dos Trabalhadores, que é dia 1 de maio, e
Esse jardim, como vocês sabem, foi um jardim que esteve abandonado por muitos anos e a nova Direção-Geral dos Serviços Prisionais entendeu por bem, tendo em conta que é um local de extrema importância, tendo em conta, de acordo com o dia e o nome que tem, e os serviços prisionais entendeu por bem cuidar desse jardim. E, como vocês sabem, e todo 1 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, nós realizamos aqui algumas atividades em comemoração a esta data. Segundo o diretor dos serviços prisionais, o que se pretende é melhorar a imagem do Jardim 1º de Maio, tendo em conta a simbologia local para os trabalhadores de São Tomé e Príncipe. 80% dos horticultores e agricultores fizeram apresentar aqui com os produtos banana, pão, banana prata, banana maçã, todo tipo de banana, goiaba, galinha de campo, ovos, cordonis, leitões, cana, coco, lenha, azeite de palma, pimentão, malagueta, fruta-pão, laranja e outros produtos. Para os compradores e vendedores, a feira não tem tido muita movimentação devido ao pouco poder de compra da população, já que os trabalhadores ainda não receberam seus salários. Em relação ao ano passado e este ano passado esteve melhor, houve mais produtos agrícolas, houve mais população, mais movimentação, mais venda. Esse ano está um pouco mais fraco, não há muito produto agrícola e falta de muita coisa e também falta de salário, muita instituição que não pagou salário aos trabalhadores, tendo em conta que hoje é dia dos trabalhadores. O Estado deveria fazer o possível de pagar pelo menos 2 dias antes, como faziam antes, agora já não fazem. E está muito fraco hoje, só há pelo menos essa movimentação ali onde tem venda de cerveja. É isso que eu estou a ver. O negócio está a correr um pouco normal. Deveria estar melhor caso se houvesse pagamento. Se tivesse feito já o pagamento em função pública, poderia ter mais aderência. Por essa razão, há pouca influência do público em compra também de produtos, mas como prolongaram o período até 17 horas, eu espero que vai vir mais pessoas a cair da tarde. De princípio tinham convidado muitos produtores, mas por falta de alguns meios que outros agricultores não têm, fez com que eles não apareceram aqui na feira, porque há pessoas que não têm meio de transporte para transportar seu produto até aqui. E assim fica difícil para trazer produto para baixo. Uma vez que foi organizada a feira, cadê a central que organizou a feira? Se houvesse também um pouco mais de apoio do Ministério da Agricultura, poderiam vir mais pessoas, mas por falta de meio de transporte, algumas pessoas também fizeram de estar ausente. A feira foi animada ao som da banda Sangazusa. O primeiro-ministro Gabriel Costa recebeu em audiência esta quarta-feira a encarregada de negócios da Nova Zelândia para São Tomé e Príncipe. O encontro de 1 hora serviu para falarem da cooperação entre os dois países. Este Estado quer estreitar e reforçar os laços de amizade e cooperação com São Tomé e Príncipe. Neste âmbito, após ser recebida em audiência pelo chefe do governo são-tomense, a encarregada de negócios da Nova Zelândia falou sobre os objetivos deste encontro. Je suis là en tant qu'envoyé spécial du chef d'État et du Premier-ministre de la Nouvelle-Zélande. Eu fui enviada especial do chefe de Estado e primeiro-ministro da Nova Zelândia, Sr. Johnny, para falar com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Nós falamos sobre a candidatura da Nova Zelândia para a Comissão Permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Sr. Primeiro-Ministro da Nova Zelândia quis que eu viesse aqui para escutar e conhecer as prioridades de São Tomé e Príncipe, para que a Nova Zelândia possa escutar e representar a visão das prioridades de São Tomé e Príncipe.
Após este encontro, a encarregada de negócios da Nova Zelândia reunirá com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Natália Umbelina, a quem deverá formular um convite para que uma delegação são-tomense participe da conferência sobre o desenvolvimento das pequenas ilhas, que se realizará em Samoa, uma ilha próxima e administrada pela Nova Zelândia. PNUD prepara novo projeto de adaptação às mudanças climáticas para São Tomé e Príncipe, desta vez focado nos agricultores. Uma notícia que poderá conferir logo após um breve intervalo. Até já! Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Ele fica, quando fica tossindo assim, o pulmão enche de secreção. Quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secreção. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais Jimmy. Estou a prestar serviço em Jimmy 4. Daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera. Assim mesmo, a resposta não está vindo. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo, para poder dar um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoa de boa vontade que pode me dar uma mão sobre o sentido da bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite, e como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar leite, é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha: Mais saúde, mais sorriso, para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info@andin.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. O PNUD promoveu esta quarta-feira um ateliê de validação do projeto de adaptação às mudanças climáticas nos distritos de Mesoche, Cantagalo, Cauê, Lobata e na região autónoma do Príncipe. O projeto visa reforçar as capacidades institucionais para lidar com as situações adversas ligadas às mudanças climáticas.
São Tomé e Príncipe, assim como os outros estados da África, sofrem com os impactos das alterações climáticas observadas a nível global. Neste âmbito, este projeto vem reforçar as capacidades das comunidades a nível dos distritos mais vulneráveis de São Tomé, a criarem estratégias que façam face às alterações climáticas que têm prejudicado a prática da agricultura no país. Este ateliê é um ateliê de validação de um projeto que vem reforçar as capacidades das comunidades a níveis dos distritos mais vulneráveis de São Tomé para fazer face àquilo que são os impactos da mudança climática. E nós temos verificado que São Tomé, como todas as regiões aqui da África e das ilhas, no Atlântico e outras partes, têm ultimamente sofrido impactos quanto ao clima, que se refletem, por exemplo, em períodos alongados de seca. Um dos casos, por exemplo, de São Tomé é a Gravana, que em princípio eram 3 meses, e tem-se verificado que em alguns anos estende-se por mais tempo de 3 meses, fazendo com que alguns agricultores já começam a sentir necessidade de ter capacidade de ultrapassar esse problema, como fazer face à rega, não é, das suas culturas. E por outro lado, há outros distritos que têm sentido um excesso de chuvas torrenciais, que provocam inundações, provocam deslizamento de terras, a erosão dos solos, e que vão fazer com que eles estejam menos preparados para continuar a produzir aquilo que eles produziam com o mesmo nível. Um projeto que visa também apoiar o governo são-tomense, reforçando as capacidades institucionais ligadas à agricultura, de forma a racionalizar os recursos existentes. Este projeto o que traz é um apoio ao governo de São Tomé, para que, junto das instituições que são de referência aqui do país, possamos primeiro fazer um reforço institucional das suas capacidades e depois passarmos ao apoio a nível dos distritos, com medidas que tragam uma capacidade mais reforçada ao agricultor para ter, por exemplo, como capacidade de aumento da reserva de água, capacidade de poder utilizar essa água no combate, portanto, à seca, de ter pequenas estruturas que possam sustentar o deslizamento de terras para não afetar os campos agrícolas, o plantio, por exemplo, de árvores que permitam que não haja estes fenómenos e que a precipitação em si seja absorvida, a produção, por exemplo, de fertilizantes orgânicos a partir ou como ouvimos falar aqui na sala, de excessos, portanto, de excrementos da suinocultura, da avicultura, por aí fora. Portanto, há um conjunto de pequenas medidas que são trazidas por este projeto a nível dos distritos, mas a partir do apoio técnico de instituições como o CIAT, como o CATAP, o CADER, que vão permitir, ao longo destes 4 anos, transferir algum conhecimento, transferir alguma verba para a construção de pequenas infraestruturas que fortaleçam, portanto, a capacidade destas comunidades a serem resilientes, portanto, aquilo que são os efeitos do impacto do clima. O projeto que está sendo elaborado, na sua fase de conclusão, será entregue ao governo e só depois ao Fundo Global do Ambiente, GEF, para que seja financiado. Está a ser elaborado agora, em princípio isto vai levar ainda alguns meses. Quando nós tivermos o documento final, é submetido, portanto, ao Governo primeiro, para sabermos se o Governo está consciente e está de acordo com aquelas medidas que são propostas, e depois será submetido também então ao Conselho do Fundo Mundial do Ambiente Global. E normalmente a partir daí, se houver aprovação, e como nós esperamos, nós pensamos que 2, 3 meses depois o projeto poderá iniciar a sua implementação e criar um corpo de gestão nacional. Uma vez aprovado o financiamento do GEF, este projeto poderá ajudar, sobretudo, aos agricultores a se prepararem para o período das secas prolongadas, situações que vêm sendo observadas em algumas comunidades agrícolas do país.
encerrou esta quarta-feira o workshop sobre água e educação no meio escolar nos PALOP, que decorreu de 28 a 30 de abril em São Tomé e Príncipe. O evento serviu para orientar os países membros a adotarem algumas medidas relativas à temática. Durante 3 dias, os temas ligados à água e educação e experiências de cada país da lusofonia estiveram em debate. Um dos resultados deste encontro para São Tomé e Príncipe será a criação de um Comitê Nacional do Programa Hidrológico Internacional do PHI, que terá como tarefa criar dinâmicas velozes para acompanhar e aproveitar as possibilidades colocadas à disposição do Comitê Nacional do PHI. A diretora da Biblioteca Nacional, Nazaré Seita, coordenadora do projeto, aproveitou a oportunidade para agradecer aos países presentes. O Comitê Nacional do PHI, que sairá desse evento, estou a falar do Comitê do PHI para São Tomé e Príncipe, tem como tarefa criar uma dinâmica veloz para acompanhar e aproveitar as possibilidades colocadas à nossa disposição. Quero agradecer particularmente a todos que nos agraciaram com as suas presenças, os participantes de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique e são tomenses de São Tomé e da Ilha do Príncipe. Agradecer à equipa de trabalho estoica do Arquivo Histórico e desta Biblioteca Nacional, que sempre embarcam, passo a expressão, nas loucuras da Secretária-Geral da Comissão Nacional para a Unesco. O coordenador da Unesco para o PHI falou sobre os bons resultados saídos do encontro. Outra boa notícia é que este processo de elaboração de um manual e de um curso para professores do ensino escolar, do ensino formal, sobretudo, e como tive a oportunidade de referir dos PALOP para os PALOP, penso que avançou bastante nestes últimos dias no que respeita a todos os diversos passos que teremos de dar. A doutora Nazaré Seita fez referência aqui no seu poema que mencionou ao longo caminho, é na realidade um longo caminho, mas que a grande parte já foi percorrido. Outra boa notícia tem a ver com o facto da oferta que foi aqui anunciada também pelo Hidroex, de termos uma série de cursos avançados em colaboração com outros países da CPLP e que pelo menos um deles terá lugar aqui em São Tomé e Príncipe ainda este ano, outros irão de vir no próximo ano, mas penso que será uma outra oportunidade de colaboração, também pelo que a doutora Glória Ribeiro, da Comissão Nacional da Unesco de Cabo Verde, disse aqui, mencionando o Sr. Ministro Correia Silva do Ensino Superior, em relação à formação avançada que irá arrancar, esperamos que muito brevemente, talvez no final deste ano, no próximo ano, em Cabo Verde, e que contará certamente com o apoio de técnicos e cientistas de São Tomé, mas também com a participação de alunos de São Tomé e Príncipe, já que o Governo de Cabo Verde se encontra a explorar a possibilidade de apoiar mesmo com bolsas alunos que venham destas ilhas maravilhosas para outras ilhas não menos maravilhosas, embora com menos água, não é? Mas que não são menos maravilhosas. O Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Fernando Maquengo, que presidiu o ato do encerramento, falou sobre a iniciativa do Programa Hidrológico Internacional, PHI. Por este facto, a iniciativa do Programa Hidrológico Internacional, PHI, Unesco, que vem arquitetando novos modelos para educar, sensibilizar e capacitar as crianças, os jovens, os pais encarregados de educação e a comunidade em geral, promovendo a valorização e o conhecimento dos recursos hídricos, é um dentre outros considerandos que tem, de forma muito marcante, recomendado à comunidade internacional a imperiosa necessidade de pensar, estudar e encontrar soluções para a problemática mundial da água. Essa recomendação tem encontrado eco nas várias nações e a realização deste workshop foi boa prova disto. Fomos informados
que foram seriamente estudadas, aprofundadas as questões que permitem atingir os objetivos esperados desta iniciativa, que são o reforço da cooperação entre os PALOPs em educação sobre a água, professores capacitados em questões de água, a compreensão e as capacidades das crianças e jovens sobre questões atinentes à água e a sua melhoria. O workshop sobre água e educação no meio escolar serviu para orientar os países membros da CPLP a adotarem medidas e políticas sobre o uso adequado e racional da água no meio escolar. O evento, que teve lugar na sala de conferências da Biblioteca Nacional, culminou com a entrega de certificados aos participantes. 1 de maio é o Dia Internacional do Trabalhador. Neste âmbito, a Andin Live convidou o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Costa Carlos, para fazer uma reflexão sobre a situação dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe. Costa Carlos, boa noite. Boa noite e os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos dão. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Diga-nos que reflexão se pode fazer sobre a situação dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe neste dia dedicado à classe. Nós podemos fazer reflexão com dois ramos, tanto um de forma progressiva, digamos assim, e outro, não menos bom, podia ser também de forma regressiva. Portanto, desde a nossa independência até hoje, e à luz das convenções 87 e 98 que o país ratificou, nós percebemos, ou podemos perceber, que houve uma evolução. Hoje já é quase normal falar-se do sindicato, falar-se da filiação sindical, falar-se do movimento trabalhista, já é quase normal. E exatamente por causa desse quase é que eu falava do outro tronco, que é um pouco regressivo. É quase porque nós ainda não atingimos aquela verdadeira liberdade sindical. Nós ainda assistimos os empregadores que não querem ouvir falar de sindicato, empregadores que não gostam de negociar, empregadores que, quer dizer, são completamente adversos ao movimento sindical. E depois, no meio desses dois troncos, fica a regulação. Portanto, fica a regulação, fica o papel do Estado enquanto regulador. E este papel regulador tem estado a ser ainda incipiente. Incipiente porque falta, dentro do ordenamento jurídico laboral, faltam-nos muitas coisas que deviam fazer funcionar esses dois troncos que eu atrás referi. Já que falou sobre a questão da regulação, os direitos laborais são cumpridos em São Tomé e Príncipe, tanto no âmbito estatal quanto no âmbito privado? Sim e não. Da mesma maneira que eu falei dos dois troncos, falaria sim e não. Não por quê? Porque nós vamos ver na função pública o indivíduo que tenha chegado há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, ele continua hoje exatamente no mesmo lugar de entrada. Portanto, ele entrou como técnico de formação superior, ele continua exatamente técnico de formação superior de terceira classe até hoje. Sim, porque se nós, enquanto organização sindical, reivindicarmos, alguém já nos ouve, já começa a haver gente que nos ouve. Mas também é preciso dizer que essa audiência não se faz de forma natural. Ela faz-se, muitas vezes, de forma musculada, quando nós ameaçamos o uso da força da greve, quando nós ameaçamos outras coisas qualquer que a lei nos confere, aí, então, a gente vai conversar porque tem. E depois, nesse quadro de regulação, fica a faltar a fiscalização, que é feita pela Direção do Trabalho e que é feita pela Inspeção Geral do Trabalho. Neste momento, esses dois sectores não estão em condições de exercer o seu verdadeiro papel. Por quê? Não tem legislação
própria. A Inspeção do Trabalho não tem uma legislação que lhe possa dizer o que fazer. A Direção-Geral do Trabalho tem o mesmo problema, tem esse enquadramento jurídico-legal, digamos assim. E então, no meio de tudo isso, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai se ajeitando. A gente vai se ajeitando e isso faz com que muitos direitos dos trabalhadores que nós devíamos defender e proteger, muitas vezes nós não conseguimos, porque só a organização sindical como tal, embora tenha essa força de reivindicação, mas era preciso ter uma guarnição, se passa a expressão, ter um arcabouço, digamos, legal, que alguém dissesse, o senhor não cumpre, nós fazemos-lo cumprir através dos meios legais que nós temos. Isto para o setor estatal. Agora, no âmbito do setor privado, que não estão, digamos assim, amparados por estas forças sindicais que existem, de que forma os empregados podem, enfim, se proteger e garantir que os direitos laborais sejam cumpridos? Neste momento, no setor privado, a coisa é muito pior. Todos os trabalhadores que estão no setor privado e que não estão representados por uma organização sindical, a coisa faz de forma pior. São despedidos a belo prazer do empregador, não têm aumentos salariais, o direito à maternidade não são respeitados, direito às férias. Quer dizer, há uma série de violação que acontece a nível do setor privado, exatamente por causa desse sector de regulação que tem estado a não cumprir com o seu verdadeiro papel. Mas, para o setor privado, onde existe a organização, onde os trabalhadores estão organizados em sindicatos, aqui a coisa já se faz de uma outra maneira. Portanto, não faz com essa velocidade que nós gostaríamos, mas a gente vai empurrando, as coisas vão acontecendo. E existe uma concertação entre as forças sindicais do setor privado e as forças sindicais como a UGT, por exemplo? Existe, porque, como sabe, a UGT é uma central sindical. E ela tem no seu seio tanto sindicatos que representam funcionários públicos, como os sindicatos que representam os trabalhadores do setor privado. E daí há uma coordenação de esforços, quando nós, no âmbito das nossas ações, a nível dos nossos órgãos centrais, portanto, há uma coordenação que nós fazemos. Quando nós precisamos de mais força num setor, fazemos essa força. Quando nós precisamos de força no outro setor, fazemos independentemente se é ou não o setor do Estado ou privado. E já agora, de que forma este problema que, como acabou de afirmar, é maior e mais visível no setor privado, de que forma isto poderia ser solucionado? É a tal coisa que eu disse. Se não houver um setor de regulação, se a inspeção do trabalho, se a direção do trabalho não estiverem munidos de meios materiais e legislativos para eles atuarem, o que nós temos que estar a fazer é ir reivindicando, usando a força da greve muitas vezes, para nós conseguirmos as nossas aspirações, a resolução dos nossos problemas. Mas o país não pode continuar a ser assim. São passados 38 anos da independência, um indivíduo com 38 anos é adulto. E atendendo que o nosso país é adulto, eu acho que as coisas têm que se enquadrar, têm que se encadear no âmbito daquilo que são as normas internacionalmente aceitas e aquilo que são as conjunturas do próprio país. Eu quero aqui me referir a uma coisa parecendo simples. O governo, quando decreta a tolerância de ponto, nós assistimos que em alguns setores privados há uma relutância em aceitar a tolerância de ponto, sobre mais diversas justificações. Porque não devia, porque hoje não, porque isso, porque aquilo. Mas as pessoas, os empregadores esquecem que a nossa Lei 6/92 diz que os feriados e as tolerâncias de ponto são adotados em função dos hábitos socioculturais do povo. Nós temos o Dia de Cinzas, não é feriado em São Tomé e Príncipe, mas o governo decreta uma tolerância de ponto. Essa tolerância de ponto é decretada
assim ao meio do dia. É um facto. Isto é um facto. E o que é que isso vai provocar? Vai fazer com que o trabalhador não goze de uma prerrogativa que a própria lei lhe confere, exatamente porque o empregador não respeitou, ou então porque o Estado fez a decretação da tolerância de ponto muito tardiamente. Portanto, se houvesse uma equipa de regulação, com os meios para trabalhar, eu acho que esses problemas não teriam a acontecer. Isso foi apenas uma ponta do iceberg. Haverá muito mais coisa. Neste caso, quando isso acontece, deu o exemplo da questão da tolerância de ponto. Neste caso, quando acontece, quais são os direitos que o funcionário do setor privado tem? Por exemplo, se a empresa necessita realmente que ele trabalhe, a empresa então é obrigada a lhe pagar horas extras? Como é que isso funciona? Legalmente, como é que isso deveria ser enquadrado? Legalmente, se a partir do momento que está decretado uma tolerância de ponto, ou está reconhecido nos calendários um feriado nacional, como é o caso de hoje, se a empresa ou o sector precisar do trabalhador, desde que ele não esteja a trabalhar por turnos, a empresa ou o sector que ele manda trabalhar deve pagar as horas extraordinárias. Ele estará a trabalhar como se estivesse a fazer horas extraordinárias. E, estando a trabalhar no feriado das tolerâncias de ponto ou no final de semana, numa altura que ele não é trabalhador por turno, então as horas extraordinárias são duplicadas daquelas que se pagam nos dias normais de trabalho. Isso nós conseguimos com as nossas reivindicações, vamos conseguindo por aí e por ali, mas não devia ser assim. Devia ser um direito que assista ao trabalhador, mas porque a lei diz assim, e quem não o cumprisse deveria ser sancionado. Devia ser assim. Para finalizar, como caracteriza o mercado de trabalho em São Tomé e Príncipe, já fazendo uma análise do contexto mesmo, esse contexto de maior competitividade, em que há mais exigência, há mais concorrência, como caracteriza? Como é que as pessoas podem se preparar para ter mais oportunidade de trabalho? Neste momento, o mercado de trabalho evoluiu muito. Evoluiu muito à luz das próprias inovações que foram se aplicando a nível mundial. Não podemos esquecer da informatização dos serviços. Então, isso faz com que o trabalhador tenha que aprimorar-se mais. Não basta ter uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento e pronto, já está tudo feito, não. O trabalhador tem, a cada dia que passa, ele tem que se aprimorar, ele tem que estudar. Portanto, falando em termos mais práticos, o trabalhador tem que estudar. Então, se o trabalhador tem que estudar, então tem que se criar condições para que ele faça essa formação. A nível da nossa organização, nós fazemos formações profissionais, são poucas, de curta duração, assim, informática, sobre as leis de trabalho, higiene e segurança no trabalho, assim, mas essas formações só não chegam. É preciso que o trabalhador vá estudar um pouco mais, ir para uma escola pública ou privada, como ele quiser, e aprender um pouco mais, porque nós já estamos a começar a ter os sintomas de mesmo gente com formação a ficar de fora. Já há muita gente formada que não está trabalhando na sua área. Aliás, também hoje disse que não há trabalhos definitivos. Hoje uma pessoa pode ter uma licenciatura numa área e está a trabalhar na outra área. Tudo muito bem. Mas nós temos que não perder de vista que é sempre bom o indivíduo aprimorar-se. Ele tem uma formação de base, ele tem que aprimorar nessa formação para que o produto de saída seja melhor. Portanto, amanhã ele se afirma como um bom técnico na área, qualquer área em que ele estiver, com base na formação que ele recebeu ou que ele foi recebendo ao longo dos tempos. E também ainda nessa área de formação, o que nós ainda constatamos é que não há essa participação direta dos empregadores em fazer a formação dos seus técnicos. Porque há um sentimento de
Se a gente gastar dinheiro com a formação, então a gente tem que ficar com ele. Mas se a gente não quiser, a gente perde ele. Então, é melhor não fazer a formação. Porque o trabalhador tem esse... está perante o trabalho precário, em que a gente diz, olha, tu trabalhas enquanto tu gostar. Quando eu não gostar, tu vais para a rua. E não pode ser. Não pode ser porque se o trabalho é um bem público, nós temos que ter em conta que atrás de um trabalhador ou de uma trabalhadora, nós temos mais 5 ou mais 6, que serão naturalmente os membros da família que este trabalhador ou essa trabalhadora tem. Então, se nós retirarmos o emprego a esta trabalhadora ou este trabalhador, nós estamos a tirar uma oportunidade de sobrevivência de toda essa gente que depende de forma direta deste ou dessa trabalhadora. Portanto, é isso quanto eu devia dizer e talvez apelava às pessoas que estão me vendo e estão me ouvindo que nós não podemos nos milindrar quando se falam de formações. O que nós devemos fazer é exigir que os empregadores, seja ele privado ou estatal, multiplique quanto possível, ou não podendo fazer eles próprios, que deem oportunidade a indivíduos que interessados nessa área de formação, façam mais formações, no sentido de um dia nós termos o produto de saída com mais qualidade daquilo que nós temos hoje. Ok, Sr. Costa Carlos, muito obrigada. Então, muito obrigado e aproveito para alertar todas as pessoas, independentemente se são trabalhadoras ou não, para a grande causa dos trabalhadores, porque a sociedade se constrói trabalhando. Ok, muito obrigada e desejamos-lhe um ótimo Dia do Trabalhador. Muito obrigado e igualmente. E é assim que terminamos esta edição do STP em linha no Dia Internacional do Trabalhador. Estaremos de volta amanhã aqui no quinteglange.com. Boa noite e bom descanso.